Existe um espaço onde o conhecimento se consolida, onde as amizades acontecem, onde novas conexões se criam. Entre aulas, um espaço para experimentar o conhecimento, trocar ideias e criar novas conexões. O aprendizado já vai começar. Oi, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Entre Aulas. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite para falar sobre como que acontece o desenvolvimento de novos fármacos. E aí vocês devem ter visto aí o Entre Aulas, é isso mesmo, é um momento que a gente está aqui ao vivo para conversar com vocês. Então, o que é isso? É um convite para a gente entrar, para a gente participar e para a gente se conectar. Tá? Essa é uma iniciativa que foi pensada com muito carinho e com um propósito para aproximar ainda mais o conhecimento acadêmico do que há de mais atual no mercado. O Entre Aulas, ele é um selo de qualidade que marca encontros inspiradores com grandes temas, convidados especiais e profissionais reconhecidos, trazendo reflexões e aprendizados que vão enriquecer sua jornada como estudante e também o seu futuro profissional. Então é com grande prazer que a gente abre aqui essa noite com um convidado super especial para falar desse tema, né, pessoal, que para a farmácia é um tema super importante, que é como que acontece aí o desenvolvimento de novos fármacos. Então vamos lá, solta a nossa vinheta. Bom, então a gente tem esse tema, né, da ciência ao balcão. E por que a gente escolheu esse tema, pessoal? Porque ele é um tema para vocês pensarem, né? Como que o fármaco, ele sai de um desenvolvimento lá dentro da indústria farmacêutica e a gente tem aquele medicamento lá no balcão para a gente poder dispensar para o paciente. E aí, para falar com a gente nessa noite, um convidado mega ultra especial que vai enriquecer demais o nosso conhecimento. Então a gente tem aqui hoje o nosso convidado, que é o Daniel. O Daniel, ele é um farmacêutico, ele é formado pela Unesp de Araraquara e ele é o gerente médico da Medley. A gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Então, Daniel, seja muito bem-vindo, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece demais, Daniel, você ter aceito o nosso convite. É realmente assim um momento ímpar para os nossos alunos e espero ali que eles possam, né, aproveitar desse momento para ter esse aprendizado aí super importante para a gente. Pode falar um pouquinho sobre você, Daniel, para a gente? Claro, eu sou farmacêutico formado pela Unesp de Araraquara. Fiz meu mestrado em toxicologia na USP em São Paulo, meu doutorado em farmacologia na Unicamp, aqui em Campinas, e atuo na indústria farmacêutica já há aproximadamente 20 anos, e nos últimos 4 anos na posição de gerente médico para a empresa Medley, que faz parte do grupo Sanofi no Brasil. Legal, Daniel. Então, acho que esse momento vai ser um momento maravilhoso para os nossos alunos, onde eles vão ali poder fazer várias perguntas. Então, pessoal, a gente tem aí no chat à disposição para vocês enviarem as suas dúvidas, as suas perguntas. Aproveitem deste momento, né? Então, o Daniel está aqui com a gente, um convidado super especial. Aproveitem para enriquecer ainda mais o seu conhecimento. E também nós temos aqui a professora Maria Tereza para nos acompanhar nessa noite. Então a gente está aqui nós duas no chat, ali olhando as contribuições, olhando as perguntas, as dúvidas de vocês, né, professora? Isso mesmo, pessoal. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos nessa live que é maravilhosa, um evento especial para vocês, então vamos encher o chat de perguntas. E aí, o que eu queria pedir para vocês? Manda lá também o nome de vocês, qual que é o polo, da onde que vocês estão vendo a gente, né, para que a gente possa trocar mais informações e também ali para o Daniel conhecer um pouquinho de vocês, tá? Então, para saber de onde vocês estão falando, manda para a gente ali no chat, tá certo? Então, a todo tempo a gente vai estar aqui conectado com vocês e aí a gente vai observando como é que está a movimentação do chat.
Se a gente sentir, né, Maria, que está quente o chat, que a gente vai parar para fazer perguntas, vai depender do quê? Vai depender só de vocês, beleza? Então vamos lá, movimenta esse chat que a gente precisa da participação de vocês, tá bom? Daniel, fica à vontade, você pode compartilhar a sua apresentação. Fica à vontade. Obrigado, vou compartilhar então a tela com vocês. Deixa eu botar no modo apresentação. Estão vendo minha tela? Perfeito. Deixa eu ver, eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu voltar. Compartilhar de novo. Pronto. Vamos ver se está passando. Trocou. Sim. Perfeito. Então, boa noite, pessoal. Então, o nosso tema de hoje é da ciência ao balcão, isto é, de como é desenvolvido um fármaco, isso é, a gente está falando de uma inovação radical, de uma nova molécula que vai chegar ao mercado, e também de novos medicamentos. E aí, quando a gente fala de medicamentos, nós estamos falando, por exemplo, dos medicamentos genéricos, dos medicamentos similares, ou também o que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre uma inovação que se chama inovação incremental. Isto é, eu tenho esse determinado produto num comprimido que é tomado pela via oral. Eu posso, por exemplo, lançá-lo numa via sublingual. Então, é uma nova forma farmacêutica, é um novo medicamento e, novamente, é uma inovação. Então, na nossa conversa desta noite, nós teremos duas situações. A inovação radical, quando a gente fala de uma nova molécula que chega ao mercado, como é o caso de alguns fármacos que são tão falados hoje em dia para o tratamento da obesidade, e também novos medicamentos. Quando eu coloco um genérico e um similar no mercado, eu estou falando de novos medicamentos, novas formulações de fármacos já amplamente conhecidos. Como colocado, meu nome é Daniel Campos, eu sou farmacêutico, sou mestre em toxicologia, doutor em farmacologia, gerente médico na Sanofi Medley, cuidando de todo o portfólio da Medley, então são um portfólio de produtos genéricos. E se vocês quiserem me seguir, eu tenho o canal no LinkedIn, no Instagram, e também tem um canal dedicado ao tema de farmacocinética, que chama Farmacocinética BR. E é claro que essa apresentação aqui é uma apresentação independente, né? Quem está falando com vocês aqui é o Daniel Rossi de Campos, farmacêutico, e tudo que eu vou dizer aqui não expressa em nenhum momento a opinião da minha empresa ou de entidades que eu possa participar. Muito bem, nesta noite, para falarmos sobre fármacos e medicamentos, nós temos alguns objetivos, né? O primeiro é compreender as etapas cruciais do desenvolvimento de fármacos e medicamentos, desde a sua descoberta até a sua comercialização. Então já vamos entender aqui como que um novo fármaco chega ao mercado. Que etapas é esta que ele tem que passar para ser colocado de forma definitiva na sua comercialização. Muitas vezes ao nível só nacional, mas também pode ser que seja feito um lançamento global desse produto e que vai estar presente não só no Brasil, mas em outros países. Nos casos dos medicamentos, o processo de desenvolvimento ele é mais curto do que o desenvolvimento de uma nova molécula, e o objetivo é sempre colocar um produto genérico ou um produto similar no mercado nacional. Para isso, a gente vai lançar mão de exemplos, né, de fármacos e formulações que vocês já conhecem. Vamos distinguir, num segundo momento, a diferença entre os medicamentos de referência, os medicamentos genéricos e os medicamentos similares.
né, que são esses produtos que chegam ao mercado, e a gente vai entender quem é o medicamento que contém o fármaco inovador, né? Então, isso é muito importante aqui. E vamos finalizar a nossa conversa de hoje falando um pouco sobre o papel do farmacêutico no seu dia a dia, né, na orientação dos pacientes em relação a esses novos fármacos e essas formulações. Como exemplo, eu gostaria de falar sobre os antihipertensivos. É um grupo de moléculas amplamente conhecidas. Quem já participou da disciplina de farmacologia vai lembrar dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, dos bloqueadores de receptores de angiotensina, os BRAS, né? Os beta-bloqueadores, os bloqueadores de canal de cálcio e os diuréticos. O primeiro ponto aqui que nós temos que lembrar é que, por exemplo, lá nos inibidores da ECA, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, são moléculas muito parecidas, que têm esse mecanismo de ação de inibir essa enzima conversora de angiotensina e, consequentemente, levar à diminuição da pressão arterial, mas eles surgem no mercado há muitos anos atrás como uma inovação radical, novas moléculas, não para competição entre as empresas. Cada molécula aqui traz uma vantagem em relação à outra. Então nós temos que geralmente os inibidores da enzima conversora de angiotensina causam como efeito adverso a tosse. Existem alguns inibidores de ECA que têm uma tendência a levar a menos casos de tosse. O mesmo nós temos aqui nesse grupo da losartana, valsartana, candesartana e assim por diante. Na inovação radical, quando o primeiro BRA aqui que chegou ao mercado é, por exemplo, a losartana, né? Então, consequentemente, em relação à valsartana e à candesartana, a losartana ela é mais antiga, né? Ela é amplamente utilizada, ela está presente na Rename, isto é, ela é distribuída de graça no SUS, mas nós temos aí moléculas do mesmo grupo terapêutico, BRA, muito mais modernos e com uma maior potencial, né, de resposta terapêutica, como é o caso da valsartana e da candesartana, e não temos aqui na figura, mas temos uma outra chamada olmesartana. O mesmo caso vai ocorrer para os beta-bloqueadores, propranolol, por exemplo, o atenolol, o carvedilol. De novo, não são lançados de forma a ser competitivos entre uma empresa e outra. Se uma lançou propranolol, a outra vai e desenvolve o carvedilol simplesmente para competir como um beta-bloqueador. Isso não existe, né? É importante que vocês incorporem já, desde a graduação, que uma nova molécula, quando ela surge dentro do mesmo grupo terapêutico, ela geralmente traz muitas vantagens terapêuticas. Aqui nos beta-bloqueadores, nós temos aqueles que são seletivos, cardioseletivos, e também aqueles que são utilizados ou simplesmente para diminuição da pressão arterial, e também outros que são aplicados, por exemplo, em outros tipos de doenças. Por exemplo, o carvedilol ele é muito utilizado em pacientes com arritmia cardíaca. Muito mais do que o propranolol e do que o atenolol, né? O propranolol e o atenolol são utilizados também aqui para diminuição da pressão arterial. E o propranolol também pode ser utilizado para sintomas, né, por exemplo, de ansiedade. Então, existe a possibilidade de você usar o propranolol em doses baixas para que essa pessoa não é no tratamento da ansiedade, mas no tratamento, por exemplo, dos sintomas, né, como taquicardia, que pode ocorrer nesses quadros. E os últimos aqui, os beta-bloqueadores, o mais conhecido do mercado é o anlodipino. O nifedipino, diltiazem e o verapamil também tem uma aplicação como antihipertensivos, mas muito mais como medicamentos antiarrítmicos.
Então, quando vocês forem estudar lá os grupos dos antiarrítmicos, vão vir os beta-bloqueadores. Então, é muito comum que novas moléculas atuem primariamente como, por exemplo, nesse caso, antihipertensivos, mas eles também possam ser utilizados em outros quadros, em outras doenças, né? E os diuréticos, os mais conhecidos é a hidroclorotiazida, muito associada a outros antihipertensivos. Então, eu posso ter valsartana, que é um BRA, associada à hidroclorotiazida no mercado. Furosemida é um diurético utilizado muito especificamente mais em ambiente hospitalar, no caso de pacientes com insuficiência cardíaca grave, e a famosa espironolactona, amplamente utilizada também no tratamento da insuficiência cardíaca, muito menos utilizada no tratamento de hipertensão. Então, o que é importante? Essas moléculas surgiram no mercado através de uma inovação radical. Novas moléculas. E a partir do momento que elas são incorporadas em diretrizes, a partir do momento que elas são já há muitos anos presentes, eu posso também ter novas formulações com esses fármacos. E essas novas formulações a gente chama de medicamentos genéricos ou medicamentos similares. Então, basicamente, a diferença entre o medicamento referência, genérico e similar é que o medicamento de referência, na maioria dos casos, é aquele que trouxe pela primeira vez esta nova molécula para o mercado. E o que faz com que essa molécula chegue ao mercado trazendo segurança, eficácia e qualidade? Vamos pegar o caso, por exemplo, da candesartana. Na segunda linha aí você tem esse BRA, a candesartana, e a gente vai entender agora como que esta candesartana chegou ao mercado nacional como uma molécula inovadora. Vamos supor que existia no mercado losartana, a valsartana, e de repente chegou a candesartana, um novo BRA, e trazendo ali vantagens terapêuticas em relação à losartana e à valsartana, por exemplo. Quando um novo fármaco chega ao mercado, como é o exemplo que eu vou dar aqui da candesartana, ele tem que passar obrigatoriamente pelas 3 etapas que estão apresentadas aí do seu lado esquerdo. Os estudos fase 1, os estudos fase 2, os estudos fase 3. A partir daí você constitui todo um dossiê que é submetido ao órgão regulatório, no nosso caso, a Anvisa. Lembre-se que eu disse que eu posso ter um lançamento de um produto exclusivamente no Brasil, eu posso ter também um lançamento mundial por uma multinacional, por exemplo. Ela vai submeter esse mesmo dossiê em vários países ao mesmo tempo. O estudo fase 4 é um estudo que vai existir pós-comercialização deste produto. Tá? Então, o que constitui o dossiê que vai para o órgão regulatório são os estudos fase 1, fase 2 e fase 3. Uma curiosidade é que o custo para se desenvolver uma nova molécula é extremamente alto. Nós estamos falando de bilhões de dólares. Hoje é um prazo de 10 a 15 anos, porque eu estou contando desde a síntese dessa nova molécula, os estudos pré-clínicos, os estudos clínicos, que são esses que você está vendo aqui, fase 1, fase 2, fase 3, submissão ao órgão regulatório, aprovação pelo órgão regulatório não ocorre do dia para a noite, leva muitas vezes anos para que o órgão regulatório faça a aprovação desse produto, é gerado questionamentos pela empresa, por exemplo, e, consequentemente, esse produto chega ao mercado. Óbvio que com a inteligência artificial hoje, esse tempo de pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas, eles serão radicalmente reduzidos, principalmente nos estudos que a gente chama de estudos in sílico, onde você avalia o potencial desses novos fármacos. E também
Nos estudos pré-clínicos, cada vez mais, alguns casos, é possível fazer ensaios não utilizando os animais de laboratório, mas em alguns casos ainda é necessário. E também existem já publicações que mostram a inteligência artificial sendo aplicada para predizer os resultados dos estudos fase 1, por exemplo. O fase 2 e o fase 3 é um pouco mais complicado de você utilizar a inteligência artificial para predizer os resultados, mas também ela pode ser utilizada amplamente para avaliação desses resultados, né? Para que eu chegue numa conclusão mais rapidamente. Então vamos entender o que são cada um dessas etapas. Fase 1, fase 2 e fase 3. Porque provavelmente você leu isso no seu livro de farmacologia, mas nunca teve os detalhes ou um exemplo. Muitas vezes vai aparecer uma tabela como essa aí dizendo para você, ó, estudos fase 1, né, duração de 1 ano, 200 voluntários saudáveis. Estudo fase 2, dura 2 anos, um estudo dose e resposta, né? E o estudo fase 3 demora de 2 a 4 anos, é um estudo de eficácia e segurança previamente o lançamento do produto no mercado, né? Mas não fica algo muito próximo de vocês, para que vocês possam entender com exemplos. Então vamos aqui com o exemplo da candesartana, né? Para você que já fez farmacologia, você vai relembrar que ele é um BRA. E para você que ainda não fez, está aprendendo que a candesartana é um antihipertensivo das classes dos BRAs. O que é um estudo fase 1 para que você não esqueça nunca mais? É um estudo conduzido em voluntários sadios, em voluntários saudáveis, isso é, indivíduos que não têm hipertensão, e o objetivo aqui é avaliar a farmacocinética desta nova molécula. No caso, a candesartana, ela é um profármaco. Isto é, ela é administrada, lá no comprimido tem candesartana, quando o indivíduo administra, ela é metabolizada a candesartana, na verdade, ele toma a candesartana silexetil, que é o profármaco, e ela é metabolizada a candesartana, e aí, consequentemente, a candesartana é que faz o seu efeito terapêutico. Então, nos estudos fase 1, o que eu quero é olhar e verificar gráficos como este, de concentração plasmática versus tempos, em dose única e doses múltiplas, né? Existe acúmulo desse fármaco ao longo do tempo. Cada vez que eu tomo candesartana, eu elimino toda essa candesartana ou acumula candesartana a cada 24 horas. Então, tudo isso depende dos parâmetros farmacocinéticos que vocês conhecem. Para quem já fez farmacologia, já fez a disciplina de farmacocinética, que é meia-vida de eliminação, concentração máxima e assim por diante. Então, eu preciso conhecer a farmacocinética no primeiro momento. Por quê? Porque se eu não sei qual é a concentração, o tempo que chega à concentração máxima, como que eu vou saber em que momento eu tenho a resposta, a mais alta resposta em relação a esse fármaco? Por exemplo, nós vimos que os IECAs são fármacos que são rapidamente absorvidos, né? Um captopril, ele é rapidamente absorvido. Então, consequentemente, você espera que esse fármaco tenha uma resposta antihipertensiva rápida. No caso dos BRAs, tanto a losartana, quanto a valsartana, quanto a candesartana, são fármacos que têm um Tmax mais tardio. Então, se eu tomar candesartana agora, e eu estou vivendo uma crise antihipertensiva, eu não vou ter uma resposta terapêutica imediata. A resposta máxima vai ocorrer após 3, 4 horas. Então, não é um fármaco para o tratamento de crises antihipertensivas. É um fármaco para o tratamento crônico da hipertensão. Então, vejam de novo a aplicação de cada molécula e por que ela surge e por que ela está posicionada para o tratamento em diferentes estágios da doença ou aplicada para várias doenças. E por que tem que ser a farmacocinética a primeira etapa? Porque se eu não conheço biodisponibilidade, isto é, qual é a fração da dose que chega na corrente sanguínea, como é que eu vou definir a dose do fármaco? Né?
No caso da candesartana, toma 8, 16, 32. Quanto que é a dose que eu tenho que colocar na farmacoterapia? Se eu não sei a meia-vida de eliminação, eu não consigo, por exemplo, definir intervalo de dose. Toma a cada 12 horas? Toma a cada 24 horas? Se eu não sei volume de distribuição, clearance, metabolismo, qual a principal via de eliminação desse fármaco, como que eu vou definir depois se eu tenho que fazer ajuste de dose em pacientes com insuficiência renal ou insuficiência hepática? Então, a farmacocinética é a etapa inicial dos estudos fase 1 em voluntários sadios. Existe, claro, situações em que existe fase 1A e fase 1B, quando é necessário que eu também conduza o estudo fase 1 depois em pacientes, né, para que eu possa verificar se existe algum tipo de modificação da farmacocinética em função da doença. Mas na maioria dos casos, eu trabalho sim com voluntários sadios. O que ocorre no estudo fase 2? Nesse estudo fase 2, a palavra-chave aqui agora é pacientes. Então, eu vou ter pacientes que têm hipertensão e também eu vou definir aqui como está definido aqui na figurinha. Olha, e nesta figura aqui, ó, PK/PD, farmacocinética, farmacodinâmica. Agora eu estou relacionando concentração plasmática com resposta terapêutica. Quais são? Se eu vou aumentando de forma gradativa as concentrações plasmáticas, a resposta terapêutica também vai aumentando desse fármaco até atingir um determinado platô, e aí eu defino a dose máxima. Vamos supor que a dose máxima seja 32 miligramas. Não adianta administrar mais do que 32 miligramas. Eu estou expondo o paciente a uma dose maior, eu estou gastando mais, e aí, acima de 32 miligramas, a resposta não aumenta. Ela forma um platô. Então, nos estudos fase 2, são exatamente esses estudos em que eu estou definindo quais são as doses e quais são os intervalos de doses, para que eu tenha esse fármaco disponível no mercado. E os estudos fase 3? Nos estudos fase 2, muitas vezes você estuda doses numa faixa muito maior do que aquela que efetivamente estará no mercado. Vamos supor, eu posso estudar nos estudos fase 2 a candesartana desde 8 miligramas até 60 miligramas. A partir do momento que eu defino que as doses disponíveis no mercado seriam de 8, 16 e 32, eu vou para o estudo fase 3 só com essas 3 dosagens. Eu amplio o número de pacientes, porque agora eu quero, além de enxergar a eficácia, que eu já vi no estudo fase 2, eu quero também começar a avaliar também a possibilidade de aparecer alguns eventos adversos. Então, quando eu amplio o número de pacientes, primeiro que eu justifico ou eu confirmo o resultado do estudo fase 2 e dou a possibilidade estatística de aparecer alguns eventos adversos que eu não vi no estudo fase 2, porque ele foi conduzido com um número menor de pacientes. Então, são fatores de segurança para que esse produto realmente entre no mercado e de lá não seja retirado em nenhum momento devido a eventos adversos graves que não foram percebidos por serem raros nos estudos fase 2 e fase 3. Então, às vezes, ocorre isso, né? Recentemente, eu não lembro de nenhum fármaco que foi retirado do mercado por eventos adversos graves, mas no passado tiveram vários fármacos, como, por exemplo, algumas estatinas, que foram retiradas do mercado porque elas causavam rabdomiólise, elas causavam uma toxicidade muscular acentuada nos pacientes. Isso não foi visto nos estudos fase 2 nem fase 3, porque era um quadro mais raro e só foi possível detectar esses eventos adversos graves na prática, no dia a dia, enquanto este fármaco estava exposto a milhões de pacientes. E os estudos fase 4? Então, os estudos fase 1, fase 2, fase 3 para uma nova molécula,
eles são esses estudos que compõem o dossiê que vai para o órgão regulatório, para que eu aprove essa nova molécula que vai surgir no mercado. Esse produto já está no mercado, está sendo comercializado. Todos os estudos posteriores serão chamados estudos fase 4. São estudos de segurança, de acompanhamento dos pacientes. Muitas vezes, nesses estudos fase 4, é que se descobre, né, eventos adversos graves que não foi possível ser detectado nos estudos anteriores. E também são nesses estudos fase 4 que se possibilita conduzir, por exemplo, novos estudos de novas indicações terapêuticas para essa mesma molécula, combinações, como nesse caso aqui, ó, candesartana mais hidrocloro versus só candesartana. Então, a combinação de um BRA mais um diurético, ele é mais efetivo no tratamento da hipertensão do que o uso só da candesartana? Então, eu preciso provar isso para o órgão regulatório. Sim, o uso da combinação candesartana mais hidroclorotiazida, mais um diurético, ele é mais efetivo no tratamento da hipertensão do que o uso isolado da candesartana. Então, isso me permite fazer o tratamento de pacientes com hipertensão mais graves a partir dessa combinação de 2 fármacos. E aqui um outro caso também, que é muito comum quando a gente fala em medicina baseada em evidências, de estudos, por exemplo, como este aqui, que é a candesartana em pacientes com insuficiência cardíaca diminuiu mortalidade a longo prazo. Então, em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção, diferentes graus de fração de ejeção. Então, também nesses estudos de fase 4, eu posso prospectar e provar para o órgão regulatório, que aí isso vai entrar na bula do medicamento, que ela tem uma nova indicação terapêutica. Ela não só é um antihipertensivo, mas ela também pode ser utilizada no tratamento da insuficiência cardíaca. Então, lembre-se, tudo que está presente na bula de um medicamento foi testado em estudos clínicos anteriores. Então, a bula do medicamento é um resumo, um grande resumo dos estudos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3. E quando eu tenho uma nova indicação terapêutica, novamente surge ali a nova indicação terapêutica através do resultado de um estudo fase 4. Para que a gente também traga para uma realidade do nosso dia a dia, se fala muito hoje, quem acompanha aí os noticiários, a TV, os websites, os jornais, vão ouvir falar muito da semaglutida, desse agonista GLP-1, né, super famoso, né, exclusivo da Novo Nordisk até este ano. A partir do ano que vem, a patente vai expirar e, consequentemente, vai ser possível lançar não medicamentos genéricos nesse primeiro momento, mas biosimilares. Mas o objetivo que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte: olha a quantidade de indicações terapêuticas que eu tenho para a semaglutida. Quando ela foi lançada, globalmente, inclusive no Brasil, a única indicação terapêutica que ela tinha era no tratamento do diabetes tipo 2. E aí, no segundo momento, obesidade crônica. Na prática clínica, observou-se que pacientes que faziam uso da semaglutida para o tratamento do diabetes tipo 2, que os endpoints eram outros, né? Eram glicemia, eram outros marcadores, por exemplo, também perdiam peso. E aí foi feito um novo estudo clínico para mostrar para os órgãos regulatórios de que, além do tratamento da diabetes tipo 2, a semaglutida levava à perda de peso e, consequentemente, em doses, às vezes, até superiores às doses utilizadas para o diabetes tipo 2. Então, novos estudos clínicos. Redução do risco cardiovascular. Também se mostrou
em novos estudos clínicos, estudos fase 4, né? De novo, dizendo, olha, a semaglutida também melhorou, né? Diminuiu o risco cardiovascular em pacientes com insuficiência cardíaca. Nova indicação terapêutica. Também foi mostrado, num outro estudo clínico, que ela levava à proteção renal em pacientes diabetes tipo 2. É muito comum que o paciente diabetes tipo 2 ele evolua, se não bem tratado esse diabetes, para uma insuficiência renal crônica. E se mostrou que a semaglutida, quando associada, retarda o desenvolvimento deste quadro de doença renal crônica. E mais recentemente, né, isso quer dizer, nas últimas semanas, foi publicados artigos mostrando que a semaglutida também surge aí como uma nova molécula para o tratamento da esteatose hepática ou a gordura hepática, a gordura no fígado, né, que é muito comum, não só em pacientes diabetes tipo 2, também com pacientes com obesidade e outros pacientes que podem ter também não ter obesidade e apresentar, por algum motivo, um quadro de esteatose hepática, e o tratamento mais recomendado nesse momento é o uso também da semaglutida. Então vejam como surgiram novas indicações terapêuticas para essa nova molécula ao longo dos anos. Isso quando a gente fala de uma nova molécula, de uma inovação radical. Nós temos aqui a possibilidade de ter medicamentos genéricos e similares no mercado, após a expiração da proteção patentária de quem? Dos medicamentos de referência. Quem são os medicamentos de referência? Na maioria dos casos, são os primeiros a serem lançados no país. Então, na semaglutida, você tem o Ozempic, por exemplo, que é um medicamento de referência. Foi o primeiro a ser lançado no país, né? A partir daí, outras empresas, a partir do ano que vem, com a expiração da proteção patentária, poderá lançar os biosimilares, né, no mercado desta nova molécula. Da mesma forma que eu tenho também um medicamento de referência para a candesartana que nós falamos no passado, né? Foi quem o primeiro a ser lançado como molécula inovadora no país, e hoje já se tem medicamentos genéricos e similares de candesartana no mercado, porque a proteção patentária desse fármaco caiu já há muitos anos atrás. Qual é a diferença, então, entre medicamentos genéricos, medicamentos similares e medicamentos de referência? O medicamento de referência é geralmente esse que trouxe essa molécula pela primeira vez para o país. Mas existe também aqui uma questão regulatória. A Anvisa que determina quem é esse medicamento de referência. Então, tem uma lista hoje no site da Anvisa para cada molécula qual é o seu medicamento de referência. Se eu quero lançar um genérico ou um similar, eu tenho que me basear nesse medicamento de referência. Isto é, eu tenho que ter um produto que tenha a mesma dosagem, a mesma forma farmacêutica, se é comprimido ou referência, o meu produto tem que ser comprimido, se é cápsula ou referência, o meu também tem que ser cápsula, e nas mesmas dosagens, porque a indicação terapêutica é a mesma. Esse é o medicamento genérico, aquele que tem aquela tarjinha amarela na caixa e que sempre vai ter o nome da molécula ali, por exemplo, candesartana, né? E o similar, quem é ele? Ele cumpre com as mesmas especificações do medicamento genérico. Ele também é feito um estudo chamado bioequivalência entre o referência e o medicamento similar, da mesma forma que é feito para o genérico, só que o similar é o genérico de marca. Isso é, ele tem um nome comercial da mesma forma que o referência tem um nome comercial. Então, isso é extremamente importante, tá? E por questões legais, o medicamento genérico tem que ser 35% mais barato, ou pelo menos 35% mais barato, do que o medicamento de referência. Tá? Isso é uma normativa da Lei 9787 de 1999, que está lá na caixinha. Toda a caixinha do genérico tem escrito lá, medicamento genérico, Lei 9787 de 1999.
Então, esse conceito trava-língua se chama intercambialidade, que está aqui no nosso slide hoje, mostra isso, né? Se foi prescrito um medicamento de referência, o farmacêutico pode fazer a troca, a pedido do paciente, para o medicamento genérico. Ou ele também pode fazer a troca pelo medicamento similar intercambiável. Então, isso se chama intercambialidade. Tudo isso é regulamentado no Brasil, tanto os genéricos como os similares, como os medicamentos de referência pela Anvisa. Então, a grande maioria dos fármacos e dos produtos presentes de uma farmácia são aprovados pela Anvisa para estarem ali, né? Tanto esses medicamentos de prescrição, então, que estão parados dentro do balcão, como os que estão disponíveis fora, que são os MIPs, os medicamentos isentos de prescrição, né? Mas não isentos de eventos adversos. Então, não é porque está ali fora um ibuprofeno, um paracetamol, uma dipirona, que eles não têm risco para a população. E exatamente por isso que, nesta último slide, eu falo um pouco sobre esses conceitos na prática farmacêutica. Então, na dispensação orientada, por exemplo, eu tenho que perguntar ao paciente se é a primeira vez que ele está fazendo uso desse novo fármaco, né? Ou desse genérico, ou desse similar, para que eu possa orientá-lo em relação aos possíveis eventos adversos e os cuidados que esse paciente deve ter no início do tratamento. E muitas vezes pode ocorrer eventos adversos que são eventos adversos adaptativos, que após algumas semanas eles vão desaparecer. Então, para que esse paciente não pare o tratamento. Eu comecei a usar determinado fármaco e dava muito enjoo. Bom, ele é adaptativo para esse fármaco. Após algumas semanas, esse enjoo vai desaparecer. Dependendo do fármaco, pode-se orientar que esse paciente, em vez de tomar durante o dia, ele tome ao deitar-se, para que ele tenha menos a sensação desse enjoo. Então, isso faz parte dessa orientação. No caso de fármacos, como é o caso dos genéricos e similares, de novo surge aqui a questão da intercambialidade. É papel do profissional farmacêutico dizer para o paciente que existe um genérico ou um similar disponível no mercado que pode ter um custo inferior ao medicamento de referência prescrito para ele. Então, é um direito do paciente ter essa informação. Farmacovigilância, né? Comunicar aos órgãos regulatórios, tanto ao nível estadual, municipal ou federal, quadros de eventos adversos em relação a determinados medicamentos. Que isso pode estar associado à perda da qualidade, ou à falta de um controle de qualidade, ou também pode ser algo que começa a aparecer de forma com uma alta porcentagem e, de novo, não foi visto nos estudos clínicos anteriormente, e isso pode impactar ou não na manutenção desse fármaco no mercado. Ou simplesmente, dependendo do evento adverso, se não for um evento adverso grave, eu posso ter isso reportado, e isso está dentro de uma bula, de novo, lá em eventos adversos, surge lá uma nova situação de eventos adversos novos. E todo farmacêutico pode participar desse processo de pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas, que ocorrem muitas vezes fora do país, né, nas grandes matrizes das grandes empresas, nos Estados Unidos e na Europa. Então, você pode participar disso como profissional farmacêutico no futuro, e no caso do desenvolvimento de novas formulações, que vai ocorrer aqui, já que as indústrias nacionais são os principais, né, contribuidores para os medicamentos genéricos e similares no nosso mercado. Então, era exatamente isso que eu queria trazer para vocês. Então, da ciência ao balcão, o papel desse profissional farmacêutico no desenvolvimento de novas moléculas, na inovação radical, ou também no desenvolvimento de formulações como genéricos e similares a partir de um medicamento de referência.
Muito obrigado, pessoal, pela atenção e espero que a gente tenha algumas perguntas para que a gente possa aprofundar sobre o tema. Bom, Daniel, a gente está em êxtase aqui, né, professora Maria? Essa palestra, ela foi sensacional, assim, com conteúdos que a gente consegue, né, lembrar um pouquinho do que a gente estudou na farmacologia, mas com algo aplicado, falando sobre os medicamentos, né? E a gente tem aqui no chat, o chat está bombando, a gente tem várias perguntas para o Daniel, e aí a gente vai mesclando aqui, fazendo as perguntas. Pessoal, o Daniel não está escutando a gente. Pessoal do estúdio. Pessoal, Daniel? Agora eu estou escutando, mas tá antes não tem nada. Vou voltar. Então, eu falei aqui que a gente está em êxtase, eu e a professora Maria. Sim, muito bom. Foi muito boa, assim, a gente traz, né, os conteúdos que a gente... Não está ouvindo, Daniel? Eu te escuto, mas corta. E o meu microfone, você está escutando? Também cortou para mim. Não sei, será que é só para mim? Seu áudio aqui está... Tá normal, Tá normal. pra gente tá normal. Pessoal de casa, vocês estão ouvindo a gente? Mandem no chat pra gente. Bom, Daniel, a gente vai tentar fazer as perguntas para você e aí você vai dando um retorno para a gente se você está escutando. Ele não está escutando. Infelizmente não estou ouvindo. Pessoal do back-office? Só um minutinho, Daniel. Tá bom. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? No ao vivo a gente tem algumas intercorrências, mas logo já soluciona. Bom, mas é bom para a gente ver, né, pessoal, o quanto que a gente fala na teoria é muito aplicado na prática ali da indústria, né, o quanto está no dia a dia mesmo da nossa profissão. Então, ele explicou aquelas etapas que a gente vê em farmacologia, em farmacocinética, farmacodinâmica, né, ele deu como que isso é aplicado realmente numa indústria, né, numa grande indústria, igual ele trabalha, e a importância também que a gente tem desses fatores ali na nossa profissão, né, que nós, farmacêuticos, somos os profissionais que estão mais preparados para estar ali em cada fase do desenvolvimento do fármaco. Então, a gente já responde a pergunta de vocês no chat, tá? Aguardem um pouquinho. E aí, pessoal, que eu fiquei assim mais em êxtase mesmo foi ver que quando a gente tem ali, né, o nosso conhecimento teórico e aí traz para a aplicação prática, a gente consegue ali ver qual é a importância. Então, por exemplo, quando a gente fala lá de estudos clínicos, fase 1, fase 2, às vezes fica muito, né, longe. O que é essa fase? O que vai fazer? Para que isso é tão importante, né? E ele trouxe exemplos práticos para a gente entender qual que é a importância desses estudos. Então, veja que aqui, quando a gente fala de fármacos que tem ali a mesma classe, né? Então, que tem o mesmo mecanismo de ação, mas que sofreram mudanças na molécula, aquela mudança na molécula ela foi importante e ela trouxe realmente uma vantagem terapêutica, né, para aquele medicamento. Então, não foi só mais um medicamento que foi lançado no mercado. E nós, como somos profissionais do medicamento, a gente precisa deter desse conhecimento, tá? Para saber ali explicar para a população realmente qual que é a importância da nossa profissão. Então, ele falou ali de medicamentos de referência genérico, similar. Vocês já estão careca de saber a definição desses medicamentos, mas quando a gente vê realmente na prática isso, a gente consegue entender que há sim uma diferença e que esses medicamentos eles são bons, né? Porque quando a gente vai para o atendimento da população, há aquele ditado popular, né? Então, aquela cultura que genérico não é eficiente, não, genérico não funciona. E não é assim, tá? Então, essa live que a gente trouxe para vocês hoje foi muito para mostrar que nós somos o profissional do medicamento e nós temos esse conhecimento. É o farmacêutico que é detentor desse conhecimento. Ele colocou uma frase ali muito legal, o farmacêutico é
o dono do medicamento. Então, nós temos que conhecer e ter particularidade para falar sobre isso, tá? Ninguém melhor do que o farmacêutico para falar sobre o medicamento. Então, vamos ver se a gente consegue voltar com o Daniel para fazer as nossas perguntas, tá? Flávio, uma coisa que eu achei legal também é que ele falou que não é uma guerra, né, porque está lançando novos fármacos, assim, mas é porque cada vez que surge uma molécula nova, sendo da mesma classe, é uma melhoria que a gente está tendo nesse medicamento, né, uma melhoria que a gente está tendo naquela classe. E isso é importante também, quando a gente está trabalhando, reforçar isso para os nossos pacientes, né, porque às vezes eles falam, tem tanto medicamento aí, tudo igual. Não é tudo igual, né? Não é tudo igual. A gente sempre tem essas melhorias também. E assim, gostei bastante da interação de vocês aqui no chat, né? Porque vocês mandaram várias perguntas relevantes aqui ao tema, então a gente vai responder. Então, um tiquinho de paciência que a gente já vai responder. Se tiverem mais dúvidas, podem encaminhar aqui, tá? Mas espero que vocês tenham gostado muito desse tema que a gente trouxe aqui, porque é um tema, assim, super importante. E aí, a gente tem perguntas aqui relacionadas a qual que é o melhor, né? Então, qual foi a vantagem de ter uma nova molécula? Então, a gente vai trazer a resposta para vocês, tá? Não desiste da gente, não, que a gente já vai responder, né, Maria? Sim. Estou acompanhando aqui, pessoal. Então, vai mandando lá no chat, vai mandando coraçãozinho, palminhas, o que vocês acharam da nossa live, tá? E aí, enquanto isso, eu vou dar boa noite aqui para vocês, porque, assim, a gente tem alunos aqui formandos, né? Então, Polo de Currais Novos, Geórgia, a gente tem também outros alunos aqui de Currais Novos. Fiquei muito feliz que vocês conectaram, né? A gente está aí ao longo do curso tendo contato nas lives que a gente tem durante o curso. Então, fiquei muito feliz, né? Pessoal de Altamira, pessoal aqui de Arapongas, né? Arapongas aqui em peso, a turma da professora Beijo, Maria. Arapongas! Então, a turma da professora Maria está em peso aqui com a gente. Que mais, gente? Quais polos que eu não falei? Manda aí para mim, por favor, que eu vou chamando vocês aqui. Altamira, falei, né? Currais Novos. Deixa eu ver aqui no chat, pessoal. Guarapari, segundo período. Então, seja bem-vindo, Cleison. Está iniciando o curso e olha só a experiência que você já teve aqui com essa live, né? Com esse conhecimento riquíssimo. É quando a gente consegue aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos, né? Como a gente falou, quando a gente estuda a disciplina de farmacologia, que vê lá as fases, nossa, mas acho que fica muito vago, né? O que é essa fase? E com conhecimentos e aplicações práticas a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, né, professora? E que ela realmente está ali na indústria, né? Está na rotina mesmo, não é só a teoria, né? Ela está aplicada ali na nossa profissão. Importantíssimo isso. Daniel? Então, a gente tem bastante gente aqui de Arapongas. Agora estou escutando. Agora sim? Ai, que bom. Aí, vamos fazer uma aula aqui, né? Pro Daniel, que bom. A gente estava falando aqui que tem muitos comentários, muitas perguntas no chat, tá? E aí, a gente vai usar esse tempinho para tirar as dúvidas. Cortou de novo, Daniel? Agora voltou. Agora voltou? Bom, Daniel, a gente vai utilizar esse tempo, então, para tirar as dúvidas do chat, né? Que está cheio de dúvidas aqui, os alunos estão gostando bastante. E aí eles querem começarem lá do começo mesmo, quando você falou daquela... não vou lembrar o número exato, mas 20 mil moléculas para escolher uma, né? Como que essas moléculas que são escolhidas passam por essa fase, assim, para chegar lá nos testes, né, clínicos, propriamente ditos? Então, a gente tem que lembrar que antes dos estudos clínicos que foram falados, por exemplo, antes do estudo fase 1, existem os estudos pré-clínicos. E antes desses estudos pré-clínicos, nós temos também os estudos in silico. Então, aquelas pesquisas básicas que ocorrem no mestrado e doutorado são fundamentais, porque ali se identifica, por exemplo, um receptor ou uma enzima que seja importante, né, para uma determinada resposta terapêutica. Então, a indústria vai desenvolver uma molécula que, por exemplo, seja um bloqueador desta enzima ou desse receptor. Isso tudo é feito através de modelagens, os estudos que a gente chama in silico. Então, se os alunos procurarem
estudos in sílico e desenvolvimento de fármacos vão ver isso, é uma intersecção entre a área farmacêutica e também a área de física, né? Física médica, então existem muitas pós-graduações em departamentos de física que trabalham no desenvolvimento de novas moléculas. Posteriormente, essas moléculas são sintetizadas, são feitos estudos pré-clínicos, ou em animais, ou em culturas celulares, quando já tem muito claro que essa cultura celular tem uma relação com o comportamento em vivo dessa molécula, e aí se identifica as grandes potenciais que vão para os estudos fase 1. Inclusive, nesse estudo pré-clínico, eu posso verificar o potencial de biotransformação dessa molécula, se pode surgir um metabólito tóxico ou não. Perfeito. Já veio uma outra pergunta, se eu não me engano, da Gilmara, de Arapongas, o porquê, né, que as moléculas... quais seriam os possíveis problemas nas outras fases, né? Você chegou a comentar que já teve medicamentos que já foram recolhidos antes, né? No caso da rabdomiólise. Então, isso pode acontecer mesmo evoluindo, passando da fase clínica, né, para a fase 1, fase 2, chegar em estudos mais avançados e a gente ter que recolher esse medicamento. Agora estou te ouvindo. Agora, eu acho que é a distância do meu microfone, vamos ver. Então, a pergunta da Gilmara e da Ana Luísa também, como que esses estudos vão avançando, mas mesmo assim, é igual aquele exemplo dos medicamentos que causavam rabdomiólise, eles podem ser retirados mesmo com esses avanços das fases? Sim, é uma questão muitas vezes estatística. Os estudos fase 2 e fase 3, apesar de serem feitos o fase 3, por exemplo, 1.200 pacientes em vários países, a gente sempre vai aparecer lá no estudo multicêntrico. Então, tem pacientes ocidentais e orientais que participam desses estudos. Pode ser que esse evento adverso seja raro. Ou esteja associado a algum uso concomitante com outros fármacos. Então, no caso da estatina, que eu dei o exemplo, muito provavelmente nos estudos fase 2 e fase 3, foi estudado de forma isolada. E na prática, no dia a dia, surgiu a rabdomiólise quando essa estatina era associada a fibrato. Perfeito. Então, não houve um erro, né, nessas fases. Houve só uma interação mesmo, que aí só com o tempo de uso que a gente consegue detectar. Um exemplo que é muito importante e atual, esses fármacos que são os inibidores de EGLT2, que é a dapagliflozina, a empagliflozina, são fármacos para o tratamento do diabetes tipo 2. E em função de problemas que já se tiveram no passado com fármacos para o tratamento do diabetes, que depois na prática clínica levaram, por exemplo, a quadros de eventos adversos graves, o FDA passou a solicitar que toda molécula deveria ser feito um estudo clínico de segurança cardiovascular. E foi aí, nesses estudos, que se descobriram o potencial do benefício da DAPA e da EMPA, não só no tratamento do diabetes tipo 2, como no tratamento da insuficiência cardíaca. Daniel, aproveitando essa pergunta, então, e fazendo o link, a gente tem uma pergunta da Alessandra aqui que fala: o que é monitorado durante a fase 4 de um fármaco? Daniel, consigo me ouvir? Sim. Então, aproveitando aqui, né, essa linha de raciocínio, a Alessandra ela fez um comentário, uma pergunta. O que é monitorado durante a fase 4 de um fármaco? Cortou de novo. O que é monitorado durante a fase 4 de um fármaco? No começo eu escuto, depois corta. Vou tentar de novo, então. Tá me ouvindo? Agora sim. Então, a Alessandra ela fez uma pergunta com relação à fase 4, né? O que é monitorado na fase 4 dos estudos? A posição do microfone?
Deixa eu tentar aqui. O que é monitorado na fase 4 dos estudos? Os estudos fase 4 são aqueles estudos que acompanham esta segurança da molécula ao longo prazo. Já no mercado, né? Já no mercado. Todos os estudos fase 4 são estudos que ocorrem após o início da comercialização desta molécula. O que é importante aqui? Eu posso ter estudos fase 3 e fase 2 novamente com essa molécula no mercado. Então, como eu disse no estudo da semaglutida, por exemplo, na questão da obesidade, foi feito novamente um estudo fase 3. E foi feito novamente um estudo fase 2 para dizer, não é as doses utilizadas para o tratamento do diabetes que são mais eficientes no tratamento da obesidade. São doses superiores. Então, eu defino essas doses de novo no estudo fase 2 e vou para o estudo fase 3 para uma nova indicação terapêutica. O estudo fase 4 é aquele estudo que acompanha essa molécula por segurança ao longo do tempo. Tem mais alguma pergunta, Flávia? E qual que é o maior desafio que você vê hoje, né? Agora foi? Ainda cortou. Agora? Não. Não? Agora sim. Agora foi? Você falou até do uso da IA, né, no desenvolvimento agora de testes iniciais, né? E aí, já perguntando sobre IA e os desafios da indústria de desenvolvimento de novos fármacos, o que você vê nesse horizonte, assim, de desenvolvimento de novos fármacos associado a IA e todos esses testes que a gente está mais aprimorados, né? Você observa a presença das inteligências artificiais já no desenvolvimento de novas moléculas. Existem até rankings de multinacionais que já estão, já é realidade, né, a presença da inteligência artificial no desenvolvimento de novas moléculas. Então, a partir do momento que é identificado o alvo, um receptor, uma enzima e assim por diante, já se usa a inteligência artificial para desenvolver a molécula que melhor vai se ligar a essa enzima ou esse receptor e, consequentemente, com informações já existentes em relação à possibilidade de metabolismo, formação de metabólitos tóxicos, tudo isso já forma uma base para que essa inteligência artificial diga, olha, esta molécula tem um grande potencial para bloquear essa enzima e não fazer os mesmos erros que foi observado para uma determinada molécula muito parecida que foi retirada do mercado. Perfeito. E aí, a partir daí, vai para o laboratório sintetizar e ver se isso está correto, né? Sintetiza em quantidade pequena para fazer estudos pré-clínicos e depois, se passar por esse funil do pré-clínico, faz a síntese com uma maior quantidade para daí já ter uma forma farmacêutica, cápsula ou comprimido, para os estudos fase 1. Perfeito. Muito bom. Flávia? Vamos ver aqui, Maria, as perguntas. Acho que ele não me ouve, né? Só o seu mic. Você me agora escuta, Daniel? Escutando, mas na hora que você começa a pergunta, capaz que não ouve mais. Tá. Na verdade, aqui foi um comentário, né, da Yara, falando que a farmacodinâmica na prática é extremamente importante. E aí ela cita, né, os exemplos que você trouxe hoje na live e fala que é um conhecimento que todo farmacêutico tem que possuir, né, Daniel? Você comenta um pouquinho? Não escutei nada. Então, eu vou tentar aqui no meu microfone. A Flávia leu um comentário da aluna Yara. Estou escutando agora você. Agora? Acho foi? Que essa é a posição do microfone. Peço desculpa por esses problemas técnicos. Mas sem problemas. A Yara, uma aluna, né, ela perguntou sobre qual que é a importância também da farmacodinâmica nessa parte do desenvolvimento dos fármacos. Se você poderia comentar um pouco sobre isso também. A farmacodinâmica ela é fundamental desde as questões pré-clínicas, porque ela que vai sinalizar se está tendo efeito terapêutico ou não, né? Se determinada molécula levou
queda da pressão arterial. Então, o que eu estou olhando ali de queda de pressão arterial é a farmacodinâmica. Ou se determinado corticóide tópico que eu estou colocando na pele, realmente ele faz o papel dele ali de vasoconstrição e melhora do quadro. A soma desse processo como um todo, eu vou chamar de resposta terapêutica. Mas ele está muito presente nos estudos fase 2. São os estudos fase 2 que avaliam efetivamente essa farmacodinâmica para a definição das doses. Como eu disse, qual é a maior dose que eu tenho a maior resposta, e acima dessa dose não adianta aumentar mais a concentração, porque a resposta terapêutica forma um platô, e se eu aumentar a dose, eu não estou melhorando a resposta terapêutica, mas estou aumentando a possibilidade de eventos adversos. Me ouve, Daniel? Agora sim. Uma pergunta da Thaís. Qual das fases de desenvolvimento dos fármacos é a mais demorada e cara? E por quê? Você podia comentar um pouquinho? Não escutei de novo. Vamos lá. A Thaís perguntou qual das etapas, das fases, é a mais cara e a que leva mais tempo para desenvolver. Você tem aqui 2 blocos. O bloco do estudo pré-clínico, ele é demorado e ele é caro, porque muitas vezes tem que ser conduzido em diferentes espécies, dependendo do fármaco. E no estudo clínico, efetivamente, o mais caro e o mais demorado é os estudos fase 3. Perfeito. Maria, vou passar para você aqui. E aí, você pergunta. É aqui da Josicleia sobre genéricos. Com licença. Qual critério que alguns médicos se baseiam em dizer para o paciente que os genéricos não são seguros? Aí ela dá um exemplo. O cardio do meu pai não aceita a troca. Ótima pergunta. Então, de novo, quem está respondendo aqui é o Daniel. Eu não estou representando a empresa que eu trabalho, nem nenhuma entidade que eu faço parte. É muito comum isso ocorrer, principalmente na área de psiquiatria e neurologia. Na cardiologia, os médicos são mais receptivos aos genéricos, porque ele consegue rapidamente avaliar a eficácia e a segurança do paciente na medida da pressão arterial, do nível de colesterol e assim por diante. Mas, novamente, isso é um resultado da própria indústria farmacêutica. Quando foi lançado os genéricos, as empresas do medicamento de referência criaram diversas estratégias com os médicos que eram visitados para falar da não qualidade do medicamento genérico. Como, ao longo desse tempo, da criação dos genéricos de 1999 até hoje, se passou 26 anos, e desses 26 anos, muito provavelmente 20 anos, foram anos difíceis de se comunicar a qualidade dos genéricos, porque, por incrível que pareça, há 6 anos atrás, a gente não tinha canais como esse, ou Instagram, ou LinkedIn, ou alguma maneira de fazer uma live para explicar para as pessoas de norte a sul do país sobre a qualidade de um determinado produto. Então, hoje, muito provavelmente, é muito mais fácil você explicar isso tanto para os profissionais da saúde como para os pacientes. Pergunta da Ana Luísa com relação a referência genérico. A Ana Luísa perguntou, em relação ao genérico e ao referência, mesmo tendo todo o princípio ativo, se, por exemplo, o referência for um comprimido revestido e o genérico do mesmo medicamento for Drágia, pode alterar a forma de como ele age no organismo, mudando o efeito desse princípio ativo? Você vai ter que repetir, não ouvi nada. Ela quer saber, a Ana Luísa perguntou sobre, se você tem sobre medicamento genérico. Agora foi? Agora estou ouvindo. Tá. Se você tem um medicamento de referência, se ele for um comprimido revestido, e o genérico do mesmo medicamento for Drágia, bom, aí a gente já não vai ter um genérico, né?
Pode alterar a forma como ele age no organismo? Não, isso é um padrão que, inclusive, a Anvisa aceita. O que ela leva em consideração é que seja um comprimido, tá? Então, se o referência é um comprimido revestido ou se ele é drágia, o genérico poderá ser um comprimido revestido ou drágia também. O que ele não vai poder ser é uma cápsula. Mas essa questão de revestimento para ser caracterizado como comprimido revestido ou drágia, a Anvisa não enxerga como diferenças de forma farmacêutica. Para ela é comprimido. E aí ela vai aceitar mesmo a gente mudar os recipientes? Sim, tanto que a maioria dos medicamentos genéricos que estão no mercado, os recipientes que tem na formulação, podem ser diferentes do medicamento de referência. Principalmente quando você tem um novo genérico. Porque caiu a patente da molécula. Mas às vezes não caiu a patente de um dos recipientes da formulação. E aí por isso que envolve tecnologia farmacêutica, e o que vai comprovar que o genérico tem a mesma eficácia do que o referência é o estudo clínico chamado bioequivalência. Aí, estando bioequivalente, já pode ser disponível no mercado dessa forma. Exatamente. Perfeito. Ana Paula. O que mais costuma atrasar o processo de aprovação de um novo fármaco? A Ana Paula quer saber. Olha, a aprovação, então isso já está dentro do órgão regulatório. Muitas vezes, a comprovação de que realmente esse fármaco ele é mais eficaz do que o arsenal terapêutico que eu já tenho disponível, ou se ele for tão eficaz quanto o arsenal terapêutico disponível, qual é a vantagem que ele me traz? Talvez mais segurança, maior praticidade. O arsenal terapêutico disponível tem que tomar 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, enquanto esse novo fármaco, que é não inferior ao que já está no mercado, eu posso tomar 1 vez ao dia. Então eu tenho que trazer vantagens significativas para que ele seja aprovado pelo órgão regulatório. Aí nesse caso seria até uma corrida, então. Porque se eu estou lançando um fármaco, mas já tem outro mais moderno na frente, então às vezes o meu não vai ser aprovado e o mais moderno, que apresenta mais vantagem, será? Depende. Na questão dos fármacos para obesidade, nós temos aí que a semaglutida inicialmente está no mercado, né, em aplicações subcutâneas, mas eu tenho administração oral, o comprimido. Só que a biodisponibilidade é muito baixa. E está para ser lançado em breve ao nível mundial por uma outra empresa que chama Lilly, que é concorrente da Novo Nordisk, uma molécula sintética e não biológica como a semaglutida, que vai ser administrada pela via oral, já tem vários estudos conduzidos, de altíssima biodisponibilidade e pode ser usada 1 vez ao dia. Enquanto a semaglutida, se eu for usar por via oral, eu tenho que administrar ela em jejum. Enquanto essa outra eu vou poder administrar em jejum ou alimentado, porque isso não impacta na absorção. E a Lilly vem mostrando que ela é tão eficaz quanto a semaglutida e para alguns quadros até mais eficaz. Maria, parece que ele está ouvindo aqui o chat, né? Vendo o chat, que é a próxima pergunta. Daniel, é do seu xará aqui. Daniel, ele é lá de Araguaína. Ele falou que gostou muito da sua explicação. Quer tentar comigo? Não. É o Daniel, seu xará, de Araguaína, né? Ele gostou muito da sua... Daniel? Não. Oi? Agora voltou. Agora foi. Daniel, é um Daniel também, seu xará, que está parabenizando, que gostou muito da sua explicação. Deixa eu ver o que é. Deixa eu ver aqui. A diferença... Deixa eu ver, eu não estou achando no chat aqui, só um momentinho. Deixa eu fazer a pergunta dele. Acho que eu vi o de baixo. Então, o Daniel está perguntando, Ozempic e Monjari são os mesmos?
O Daniel quer saber se Ozempic e Mounjaro são os mesmos. Ozempic é a semaglutida. É um produto biológico, né, de administração subcutânea. E o Mounjaro é a terzepatida, que é da Lilly e não da Novo Nordisk. E a terzepatida, ela é sintético. Maria, pergunta da E a Eva. última a ser lançada foi a terzepatida, que está se mostrando mais eficaz do que a semaglutida. Pessoal, então o Daniel, mesmo sem ver o chat, parece que ele está com uma bola de cristal ali. E aí a Evelyn, ela falou exatamente isso, né? Então no chat ela colocou aqui, a tirzepatida é um medicamento recomendado para o tratamento da obesidade? A Eva quer saber se a tirzepatida é um medicamento recomendado para obesidade. Olha, eu não vi a bula do terzepatida ainda, mas eu acredito que ela já veio com essa indicação terapêutica, não só para o diabetes tipo 2, como também para o tratamento da obesidade. Daniel, agora uma pergunta minha. Você acha que a grande corrida farmacêutica hoje em dia é para esse tipo de fármaco? De novas moléculas? A gente está caminhando muito para esse tipo de pesquisa. Sim, mas vai chegar um momento que isso vai se esgotar, né? Porque você vê que a nova molécula que surge, ela é um pouco mais eficaz do que a outra. Uma diminui o peso em 14%, a outra em 18%, enfim. Vai chegar num momento que essa competição não vai fazer mais sentido, eu já vou ter um arsenal pronto. E o que a gente está vendo também dos últimos congressos, então isso é também uma coisa interessante para os alunos. Independente se você é um aluno de farmácia e não um profissional ainda, você pode acompanhar o que está acontecendo nos últimos congressos, nas últimas diretrizes, principalmente pelo Instagram. Não preciso ir lá no congresso. Eu posso acompanhar a cobertura do congresso por canais de profissionais no Instagram ou do próprio canal da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Europeia de Cardiologia, e você está acompanhando o que está ocorrendo nesses congressos. E geralmente são nesses congressos que a gente consegue ter informações de novas moléculas. Então, por exemplo, no último congresso, a gente teve aí uma nova molécula, que eu vou pegar até o nome aqui, chama Baxdrostat, que é um novo antihipertensivo. Ele vai ser um bloqueador mineralocorticoide, então ele vai trabalhar lá na mesma sequência dos inibidores de ECA, de BRA, e ele vai bloquear uma outra, um receptor mineralocorticoide lá nessas cadeias. Então, esse antihipertensivo vai surgir em breve no mercado e vai ser lançado teoricamente aqui pela AstraZeneca. Daniel, aproveitando então, porque hoje eu fui ver sua página no Instagram e achei ela muito interessante. Os temas que você aborda lá. Então, gente, sigam a página dele no Instagram, porque fazendo merchan. Porque Oi? Agora, depois desse seu convite, eu vou ter que postar diariamente. Isso. Mas eu achei legal que você aborda tempo de meia-vida, vários conceitos que os alunos a gente fala, às vezes o aluno volta com a dúvida. E aí, como você falou, né, as redes sociais facilitam muito também eles lembrarem disso também, né? Então, e ainda mais, né, de um profissional tão qualificado quanto você, a gente é seguro de consultar. Maria, obrigado. E para a gente encerrar, a pergunta da Ana Paula Dias Siqueira, e daí a gente... Deixa eu ver aqui. Quais conselhos? A Ana Paula gostaria de saber quais conselhos você daria para os estudantes de farmácia que querem seguir a carreira de desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento, né? Olha, é fundamental que você faça alguns cursos, né? Ou durante a sua graduação, ou depois da sua graduação. Um curso super importante é um curso de pesquisa clínica, para que você se aprofunde em relação a esse tema. E também que você possa, a partir daí, se candidatar a vagas dentro das indústrias farmacêuticas, como o primeiro cargo é o analista.
O analista de desenvolvimento farmacotécnico, por exemplo, júnior, que você vai começar a aprender, depois você vai ser pleno, você vai ser sênior, você vai ser coordenador e assim por diante. E aí existe, claro, a possibilidade, dependendo da indústria que você está, se você tiver uma multinacional, óbvio que há a possibilidade de você se candidatar a uma vaga fora do país, e aí, ao invés de desenvolver novas formulações só, você pode ir para o grupo que desenvolve novos fármacos. Daniel, me ouve? Sim. Daniel, então eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui hoje, foi assim, excelente, né? Foi um momento ímpar. Eu aprendi muito, assim, ouvindo você dizer. E aí, como a Maria colocou aqui, a gente fica seguro, né, quando a gente tem informações de profissionais que têm essa segurança, né, na informação e que sabem realmente o que está falando. Então, agradeço demais a sua participação aqui. Os alunos também gostaram muito, várias palminhas, coraçãozinho. Eles ficaram muito felizes com essa live, foi um momento muito diferente para a gente no curso, tá? Então, foi ótimo ter você com a gente nessa noite. E você despendeu do seu tempo, né, para estar aqui com a gente. Então, assim, muito, muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. E para que a gente esteja hoje, numa segunda-feira, quase 9 da noite, o objetivo é exatamente isso, entregar um pouco da nossa experiência para que poder inspirar os próximos profissionais e quem sabe um dos alunos que está nos assistindo hoje possa ser um desenvolvedor de uma nova molécula e de uma nova formulação em poucos anos. Com certeza, né? Então, muito obrigada, Daniel. Foi realmente um momento muito interessante e muito enriquecedor para todos nós. Eu que agradeço. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado muito desse momento, né? Então foi aqui um primeiro momento, esse entre aulas, para realmente trazer conteúdos ricos para vocês, conteúdos voltados para a prática profissional. Então a gente teve aqui a presença de um profissional que tem uma expertise assim fantástica, né? Na discussão desse tema de desenvolvimento de novos fármacos. Como a gente disse aqui no começo da live, quando a gente fala lá na disciplina de farmacologia, precisa de fase 1, fase 2, nossa, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Hoje eu acredito que ficou muito prático, né, para você entender e aí vivenciar um pouquinho o que é isso, que é tão importante para a gente também passar a segurança para o nosso paciente quando ele está lá na farmácia, buscando o medicamento. Então a gente consegue trazer aquela informação e passar essa segurança para o nosso paciente, né, Maria? Justamente. E quem sabe despertou também a sementinha para vocês desenvolverem novos fármacos, irem para essa parte, né? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Foi uma noite muito legal. Muito mesmo. Daniel, quer deixar uma mensagem para eles, final? Claro. Eu acho que é fundamental, independente se você vai trabalhar com novos fármacos ou novas formulações, se você vai trabalhar lá na ciência ou no balcão, que você seja um profissional comprometido na valorização da sua profissão farmacêutica. Então, como a gente está trabalhando, conversando aqui com farmacêuticos, você é importante, tanto lá na ciência como no balcão. Porque a dona Maria e o seu José que vai lá no balcão, ele também precisa da sua expertise e você pode orientá-lo e você pode criar credibilidade, não só para você, quanto para a nossa profissão. Fantástico. Gente, então a gente encerra essa live, eu encerro a live com o coração quentinho, assim, porque foi muito bom mesmo. Superou totalmente as minhas expectativas. Espero que tenha superado a de vocês também. E a gente vai trazer mais vezes, né, Maria? Para a gente ter esse momento rico. E comenta aqui pra gente no chat o que vocês acharam. Avalia aqui a nossa live e manda esse feedback de vocês, que pra gente é muito importante. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos e logo tem mais, hein? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.